Olá, esta é a França no início do século XIV. Você pode se perguntar, mas e eu com isso? Bem, se você clicou aqui é para ver a Guerra dos 100 Anos, não para ser ignorante, cara. Ops, voltando, essa é a França e esse é o seu rei. Aí, meu Deus, ele morreu. Mas, se ele morreu era para ter herdeiro, certo? Bem, tinha sim um herdeiro, só que com mais um problema de brinde. Ele era Eduardo III. O rei da Inglaterra, que era o principal inimigo número 1 da França, talvez depois de tomar um chá com uma erva. O Eduardo pediu para ser rei da França, que foi obviamente rejeitado pela França. Então, depois de uma votação na França, foi finalmente decidido quem será o novo rei da França, que foi o Felipe VI, e Eduardo ficou obviamente puto com a decisão da França. Ficou tão triste, que ajudou uns rebeldes onde atualmente fica uma parte da Bélgica. Com isso a França acusa a Inglaterra de expansionismo, com isso fica ainda pior a tensão entre os dois. Mas você notou no mapa que tem uma região da França que não está no território? Essa é a Aquitânia, um vassalo sabe de quem? Isso, a Inglaterra, e a França decidiu invadir esse território, mas os ingleses não deixaram barato e já enviaram navios para o Ducado de Flandres. Depois foi declarado guerra entre eles dois, que começa a porradaria. Depois aconteceu a Batalha de Sluis, a primeira batalha. Bem, a Guerra dos 100 Anos, como foi uma guerra muito duradoura, foi dividida em períodos. Como estamos no início, esse é o primeiro período. Como os ingleses tinham um exército muito mais bem preparado e maior, foi fácil vencer os franceses em várias batalhas que houveram, dominando quase todo o litoral norte francês, com até uma revolta no estado de Flandres, que começou a apoiar a Inglaterra. Mas nem tudo são flores ou armas. Nesse período também ocorreu a peste negra, ou peste bubônica, que matou 1/3 da população da Europa. Por isso a guerra ficou meio parada. Porém, quando a guerra continuou, meu amigo, a Inglaterra continuou em vantagem, com até outras regiões se rebelando, os nobres franceses fazendo nada. O povo de outras regiões também começaram a se rebelar. Como a França estava horrível com essa situação da guerra, ela foi obrigada a ceder, assim acabando com a primeira fase da guerra, vencida pela Inglaterra. No tratado dizia que liberava e reconhecia as terras da França que a Inglaterra havia tomado. Para tal acordo, os ingleses se comprometeram a não requisitar mais o trono francês. Bem, no terceiro período, o mesmo Carlos não quis mais reconhecer o tratado, então preparou as tropas e a guerra voltou. Dessa vez a França começou ganhando, vencendo batalhas contra a Inglaterra. Grande parte das vitórias da França no segundo período foram graças a Bertrand du Guesclin. O maior feito desse cavaleiro foi fazer a integração das tropas e utilizar a forma de guerrilha para derrotar a Inglaterra. Essa unificação comprovou a relevância da centralização do poder, pois foi dessa maneira que a França conseguiu organizar os nobres que já estavam até apoiando a nação inimiga e ainda aumentar os tributos. A guerra teve uma pausa quando os reis dos dois lados morreram, e o sucessor do trono inglês era uma criança de 10 anos. Durante o terceiro período da Guerra dos 100 Anos, os dois reinos enfrentavam batalhas internas em seus próprios territórios. Do lado inglês, o rei Ricardo II foi destituído pela sua própria nobreza, que colocou Henrique V em seu lugar. Do lado francês, aconteciam confrontos em Borgonha, os nobres dessa região dividiram-se entre Armagnacs e Borguigões. Essa rivalidade se transformou em uma guerra civil entre os que apoiavam os nobres de Borgonha e os apoiadores de Orléans. Isso foi muito prejudicial para a França, que ficou totalmente quebrada e não conseguia segurar a Inglaterra, que fez uma grande investida no território francês, ocupando até Paris por um tempo. A França, dividida, enfraquecida e ocupada pela Inglaterra, reconheceu o domínio do norte pelos ingleses em 1420. Esse reconhecimento foi firmado no Tratado de Troyes, que também destronava Carlos VI e deserdava o seu filho. Como Henrique V, rei da Inglaterra, havia se casado com Catarina, filha do rei da França, ele também tomou o trono francês. Entretanto, seu reinado não durou muito tempo, pois ele morreu apenas 2 anos depois. Nesse mesmo ano, 1422, faleceu também o rei inglês Carlos VI.
A nobreza francesa iniciou então um processo de retomada de territórios perdidos para os ingleses, e o novo monarca, Carlos VII, assumiu a coroa, começando pelo centro da França, em Bourges. O quarto período é muito conhecido, com uma das maiores protagonistas da guerra, Joana d'Arc. Uma camponesa que lutou pelo seu país e se tornou lendária, conferindo diversos fracassos à Inglaterra. Dessa vez quem estava em guerra interna era a própria Inglaterra, que sofria a Guerra das Duas Rosas. Com isso, a França conseguiu reconquistar boa parte de seu território, aproveitando o fraco momento inglês. Porém Joana d'Arc foi capturada pela Inglaterra e sentenciada à morte um ano depois. A Guerra dos 100 Anos chegou ao fim quando os ingleses praticamente abandonaram as batalhas para contornarem conflitos internos. Bem, esse foi o vídeo, espero que tenha gostado. A parte 2 da Revolução Francesa será o próximo vídeo, então... Zé da Manga!